Momento do Discipulado. Nós vamos ensinar para o discípulo que nós nos preparamos, mas é Deus quem nos escolhe. E nós vamos deixar isso claro para que a atitude seja de quem diz: Senhor, eis-me aqui. Eu quero me consagrar a Ti e estar disposto para o que o Senhor quiser. Em 1 Crônicas, no capítulo 28, nós temos uma descrição interessante do que aconteceu quando Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de 1000, os capitães de 100, os administradores de toda a fazenda e possessões do rei, e de seus filhos também, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. Interessante, houve uma seleção. Davi escolheu todos aqueles que tinham compromisso, que tinham um trabalho no meio do seu povo. Eu acho que nós deveríamos entender essa dimensão. Eu, como pastor, não tenho conseguido fazer isso bem. A maioria dos pastores também não faz. Mas seria interessante nós termos reuniões sempre setorizadas com as pessoas que têm compromisso. Então, é uma reunião de culto a Deus só com quem trabalha e tem compromisso. Qualquer um não poderia assistir. E seria, assim, uma reunião só para quem tem compromisso com a obra de Deus. O verdadeiro sentido da palavra eclésia, que é carral no hebraico, eclésia no grego, aqueles que são chamados para fora, que têm um compromisso, são separados para fazer parte desse corpo, e pessoas que têm compromisso no corpo. Nós deveríamos ter mais reuniões com essas pessoas, somente com as pessoas que têm compromisso, porque o ambiente é totalmente diferente. Pessoas que não têm compromisso, que são esporádicas, pessoas que estão procurando alguma coisa, essas pessoas, junto com aquelas que têm compromisso, formam um corpo heterogêneo. Não há uma unidade, os assuntos não podem ser tratados como deveriam. E esse assunto era muito importante. Então, Davi reúne toda essa gente, era muita gente, muitos milhares, e se pôs em pé e começou a dizer: eu tive intenção de edificar uma casa, mas o Senhor me falou: você não vai edificar essa casa. Estou aqui lendo 1 Crônicas, no capítulo 28. O Senhor disse para Davi que ele não edificaria casa. Então ele começa a dizer: pois é, o Senhor Deus de Israel, de todas as tribos, escolheu Judá. Da tribo de Judá escolheu a família de meu pai, e de toda a família de meu pai escolheu a mim, para que eu fosse rei sobre Israel. E ele me fez rei. Ele me escolheu e me fez rei. Ele não me escolheu porque eu era rei. Ele me escolheu primeiro para ele, para a obra dele. Eu passei por um caminho longo, tortuoso, mas Deus me dirigiu nesse caminho para que eu chegasse a ser rei. Eu nunca desejei ser rei, foi o Senhor que me escolheu e me trouxe para aqui. Eu gostaria que todos os líderes, todos os irmãos que querem ter compromisso com Deus pudessem pensar assim: meu irmão, Deus não te escolheu para cargo, nem te deu crachá nenhum, título. Deus te escolheu para ser um servo. Eu sempre gosto de transmitir isso. Nós não temos aqui pessoas destacadas que receberam cargos. Nós temos irmãos que foram escolhidos por Deus e que pelos frutos
têm demonstrado essa escolha. Chegaram a ser líderes porque serviram aos liderados, foram buscar, evangelizaram, cuidaram. Nós não gostaríamos de ter pessoas que não têm frutos, falando, ensinando, dirigindo na frente, porque pessoas que não têm frutos vão trazer o quê? Vão trazer opiniões, vão trazer coisas assim do seu pensamento, do seu coração. Eles não terão base para ensinar para os outros aquilo que eles não praticam. O apóstolo Paulo disse isso de outra maneira. Ele disse, olha, aquele que não é líder na sua casa, a sua casa não está edificada. O que ele vai fazer liderando a igreja? Não tem sentido, não tem condições. E o Davi então reuniu quem tinha compromisso, trabalho e serviço no reino e falou para eles que eu fui escolhido. E dentre todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, ele escolheu a Salomão. Salomão foi escolhido pequeno ainda, como um ato de graça de Deus, para mostrar a misericórdia de Deus depois de um pecado horrível que Davi tinha cometido, destruindo a família da Batseba. E então, no ato de graça, depois do pecado, Deus escolheu o Salomão. E talvez com um sentimento de culpa humano, Davi se dedicou muito ao Salomão. O próprio Salomão dá testemunho disso no livro de Provérbios. E Davi se dedicou e cuidou e discipulou e botou um líder muito bom, o profeta Natã, para ser o professor de Salomão. Ele que verdadeiramente discipulou Salomão. Então, além de uma mãe dedicada, um pai que agora dava atenção, porque nunca deu aos outros filhos, mas agora dava atenção a esse filho Salomão, e o discipulador dele, o profeta Natã, era tudo que havia de bom e de melhor que Salomão poderia ter. E ele foi educado no caminho do Senhor, discipulado e cresceu. Quando adolescente, ele já foi colocado como rei. E entre 12 e 16 anos de idade, Salomão se tornou rei. É muito importante a gente discipular as pessoas bem, para que Deus possa escolher dentre os que são discípulos aqueles que Ele quer usar. Não é isso que acontece nas igrejas. Não é isso que é o rumo normal, natural das coisas. Eu tenho enfatizado isso. Tem que evangelizar direito para que a pessoa possa começar bem e ser discipulada. Em 3 anos, a pessoa já está discipulada ou não vai ser nunca discipulada. Mas por que eu estou dizendo isso? Bem, estou me baseando no que Jesus falou. Jesus contou uma parábola que norteia esse nosso entendimento. Ele disse, um homem plantou uma vinha, plantou uma árvore e cuidou dela 3 anos. Ela não deu fruto, ele diz, vou cortar para plantar outra. E o agricultor pediu ao dono, ao patrão, senhor, me dá um prazo de mais 1 ano. Eu tenho um pouco de sentimento de culpa, pode ser que eu não tenha cuidado bem, mas eu vou, a partir de agora, nesse próximo ano, adubar bem essa planta e até completar 4 anos. Se nesse ano ela vier a dar fruto, então muito bem. Senão o senhor já pode aí cortar. Então o senhor concordou com aquilo. Eu entendo que em 3 anos é o tempo mais do que suficiente para se fazer discípulos. Foi o que Jesus gastou com os seus discípulos. Foram 3 anos para eles serem discipulados e depois eles foram lançados no trabalho e já estavam
preparados. Nesses 3 anos, eles aprenderam as lições teóricas, vendo Jesus, ouvindo as palavras de Jesus e as lições práticas, eles sendo testados naquelas missões de 2 a 2 para obedecer o que Jesus tinha mandado. Em 3 anos eles estavam bem preparados, mas ainda faltava receber o batismo com o Espírito Santo que eles receberam, e então eles puderam ser testemunhas em toda Judéia, Samaria e aos confins da terra. Vamos entender isso. Em 3 anos, uma pessoa tem que ser discipulada. Há pessoas que nas igrejas passam 10, 20, 30 anos e nunca aprendem nada, nunca fazem um discípulo sequer, porque não começaram bem. E provavelmente, se Jesus demorar, eles vão ficar mais 30 anos sem produzir fruto nenhum também. É triste isso, mas o que fazer uma pessoa que se sente nessa situação? Acorda, desperta, se humilha e começa de novo, diz: eu quero ser discipulado. E o Davi, então, reuniu toda aquela gente e explicou isto: vocês estejam compromissados, sérios e à disposição para que Deus possa escolher. No caso, ele escolheu Salomão, ele escolheu, e nós vamos acatar a escolha do Senhor. Não pode haver briga, disputa, inveja, ciúme um do outro, isso não pode acontecer no nosso meio. Jesus pagou o preço para que todos, pela graça, pudéssemos estar onde estamos. Ninguém está por merecimento, é graça. E os frutos vão testificar a nossa escolha. Quem está numa posição, quem quer liderar alguma coisa e não dá fruto, está mal. Uma célula que passa um ano inteiro sem ganhar ninguém da célula ganhou, a célula inteira não ganhou, eu acho que está muito mal. Aquele viticultor diz: me dá mais 1 ano, eu vou cuidar bem nesse ano, nós vamos buscar o Senhor, nós vamos consagrar nossa vida ao Senhor para ver se dá fruto. Senão, muda essa célula, acaba a célula, espalha os membros dela para outras células, mas não vamos continuar com células que não dão fruto. Crentes que não dão fruto, isso é terrível. Vamos entender isto: Deus escolhe, mas todos nós nos oferecemos, nos apresentamos e nos colocamos à disposição. Você está se colocando à disposição do Senhor?